Minha amiga e meu amigo, o Supremo Tribunal Federal vai abrir um inquérito para apurar a suposta conduta do deputado federal Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. A alegação é de que ele está intervindo nas investigações e articulando contra o judiciário brasileiro. Senhoras e senhores, isso é loucura. A ideia, segundo a matéria de um veículo de comunicação, partiu do presidente daquela corte, ministro Luiz Barroso, que o protocolo oficializando o pedido de investigação partiu da PGR. E o relator, eu dou um doce para você adivinhar quem vai ser o relator do inquérito que investiga Eduardo Bolsonaro. Se você falou Alexandre de Moraes, acertou, e sem surpresa. Meu irmão, isso tem cheiro de tentativa de retaliação. Porém, isso aqui, a abertura desse inquérito, não é um tiro no pé, não. É um tiro na cabeça. Quem teve essa ideia, confesso, é um desequilibrado mental. E se tivesse que apostar as minhas fichas, eu diria que essa ideia partiu do ministro Alexandre de Moraes, o qual forçou a comprar essa briga junto com ele o Paulo Gonet e o Barroso. Meu irmão, a situação do Supremo Tribunal Federal é extremamente delicada. O melhor dizendo, de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, em especial Alexandre de Moraes. Se eles, com isso, pensam que vão intimidar Eduardo Bolsonaro sob essas acusações descabidas, olha, não vão conseguir. O que vão conseguir com essa medida aloprada e atrapalhada é só apressar a aplicação das punições que estão por vir. E mostrar para o mundo e para o governo americano que tudo que pesa contra eles, o ministro Gonet e outros, é real. Eles não têm um pingo de sabedoria. Minha amiga e meu amigo, todos os veículos de comunicação, os principais veículos de comunicação no Brasil, de direita, de esquerda, de centro, neutro, alternativo, estão reprovando a abertura desse inquérito contra Eduardo Bolsonaro por parte do Supremo Tribunal Federal. Isso não vai mudar a situação dos ministros para melhor em nada, a não ser para pior. Com isso, eles estão mostrando as suas verdadeiras faces. E o seu Paulo Gonet, um bolo, como sempre. Olha, escuta o que o jornalista Merval Pereira fala na bancada da Globo News a respeito da decisão do PGR e o Supremo Tribunal Federal. Assista. Deveria fazer era, através do Itamaraty, protestar contra essa investigação que foi confirmada pelo secretário de Estado americano, que é um absurdo. Agora, querer processar o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos fazendo uma conspiração, estaria fazendo uma conspiração, ele está fazendo, tentando de tudo para salvar o pai, para criticar o Moraes, o STF, mas isso ele pode fazer o que ele quiser. Eu não vejo como o governo pode enquadrar isso numa conspiração. Eu acho que o governo tem que reclamar com o governo dos Estados Unidos, que está anunciando uma pressão sobre um ministro do Supremo. Agora, do Bolsonaro, não acho que ele tenha que ser
processado. Acho que ele tem que ser criticado. O que agora a Procuradoria-Geral da República faz, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao aceitar toda essa investigação, fazem é dar uma importância a Eduardo Bolsonaro. Realmente concordo que ele agora encontra o seu papel de vítima. Isso só piora uma reação técnica de governo a governo do Brasil, do governo brasileiro, em relação especialmente as falas do secretário de Estado dos Estados Unidos. Então, complica ainda mais, fica cada vez mais forte para a direita dos Estados Unidos que há uma perseguição contra o próprio agora Eduardo Bolsonaro, que não era alvo de nenhuma investigação. Então, complica ainda mais o Brasil se colocar como um país que tem uma discussão técnica a fazer. Minha amiga e meu amigo, essa ideia é tão bizarra, é uma demonstração de desespero, que até a Globo, que é um veículo passador de pano para o sistema, não concorda. Fato é que a atitude é desesperada, mas, metaforicamente falando, se gritar adiantasse alguma coisa, porco não morria. Agora assista a reportagem feita pela CNN a respeito desse fato. Assista. Atenção para a informação que acabou de chegar aqui na redação. A Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Brasileiro, pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Essa é a notícia, a apuração da Luísa Martins. Por qual motivo a abertura de um inquérito contra Eduardo Bolsonaro? Por, segundo a PGR, atuar nos Estados Unidos contra o judiciário brasileiro. A apuração da nossa analista Luísa Martins, o procurador-geral Paulo Gonet disse, abre aspas, a busca por sanções internacionais a membros do Poder Judiciário visa a interferir sobre o andamento regular dos procedimentos de ordem criminal, inclusive a ação penal em curso contra o senhor Jair Bolsonaro. Olha só, meu irmão e minha irmã. As medidas que o Supremo Tribunal Federal está tomando, Alexandre de Moraes, para ser bem melhor explicado, é loucura, repito, loucura. Isso cheira a exercício da vingança e retaliação. Vingança e retaliação desinteligente, para não dizer burra. Isso é como cuspir para cima, vai cair na própria cara. Não vai mudar em nada os rumos que está sendo traçado pelo governo americano contra algumas autoridades aqui no Brasil. Muito pelo contrário, isso soa como agravante e raio-x de que tudo que se fala é real. Agora, quero ouvir o presidente Bolsonaro, a alegação de que ele é o beneficiário da articulação que Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos. Ainda diz que Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos sendo mantido financeiramente pelo pai. Eduardo Bolsonaro é filho de Bolsonaro. Não há nada de legal o filho ajudar o pai a ajudar o filho. Até isso. Mas, senhoras e senhores, para quem abriu o inquérito para investigar a importunação de baleia, isso é fichinha. Fato é que Alexandre de Moraes, Barroso e o Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet, com esta medida, acabam de dar um tiro, não no pé, mas em suas cabeças. Agora, é só aguardar a trolha que está para vir contra eles. É punição certa. Se ia demorar um pouco, acredite, o processo de aplicação vai ser acelerado. Eles dobraram a aposta. Isso não é inteligente. Não é inteligente. Isso conta em desfavor deles. Só Deus para ter misericórdia desse Brasil.